Pintou, para aqui, inventou, é gol! Fala, Bernardo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar aqui no seu canal. Aparentemente a Caixa saiu frustrada com o Flamengo porque o Flamengo não apresentou nenhum projeto além da vontade de construir no terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro que não é da Caixa Econômica. O terreno do gasômetro de um fundo de investimento cujo cotista é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é controlado pela Caixa. Esse terreno não pode ser doado, por exemplo, em hipótese alguma, porque esse fundo de investimento imobiliário é controlado pela CVM, que é uma autarquia, ou seja, é um instituto público independente do Ministério da Fazenda. Então, esse terreno não pode ser doado, por exemplo. Mas o que a galera está perguntando, a dúvida, é a seguinte: por que o vendedor tem que saber do projeto do Flamengo? Bom, teoricamente não precisa. Se você vai comprar uma casa, você chega com dinheiro, fala, eu quero comprar sua casa. O dono da casa fala, vale 1 milhão, você entrega R$ 1 milhão. O dono da casa não tem que saber o que você vai fazer na casa. Você vai fazer uma boutique, uma oficina mecânica, enfim. O proprietário só vai precisar saber o que você vai fazer na casa se o interessado que vai comprar a casa quiser chamá-lo para ser sócio. Quer ser sócio aqui da minha mecânica de carro? Te dou 10% da minha mecânica e eu não pago o valor da sua casa. Então, dá para imaginar que quando o Flamengo chega nessa reunião, o Flamengo tem algum outro interesse que não é simplesmente colocar o dinheiro da mesa e comprar o terreno. Então, a pergunta é, por que a Caixa tem que saber do projeto? Bom, primeiro porque o Flamengo pode ter perguntado se a Caixa quer financiar a compra desse terreno, ou seja, como um banco, né? Lá vai comprar o terreno, financia aí para mim, você me dá o dinheiro, eu pago parcelas aí com juros qualquer. Primeira questão pode ser essa. Aí a Caixa quer saber, vem cá, mas o que você vai fazer no terreno? Porque o Flamengo vai falar o seguinte, eu quero financiar de acordo com a construção do estádio. Eu pago durante a construção do estádio, por exemplo. A Caixa quer saber quanto tempo vai durar. A outra possibilidade é financiar a compra do terreno e a construção. Também para isso, a Caixa precisa saber um pouco mais do projeto. Essas são algumas divagações, né, algumas possibilidades. Outra possibilidade é a famosa permuta contorna. O que é isso? Simplesmente o Flamengo diz, eu não vou pagar o terreno, eu não vou te dar nenhum dinheiro nesse terreno, você, Caixa, vai receber uma parte do negócio. Eu te dou 15% do negócio, por exemplo, até que o terreno seja pago. Por um período de 3 anos, você tem 15% da participação do negócio, 20%, 30%, enfim. Aí depende da conta, né? Outra possibilidade refere-se àquilo que o Landim comentou na entrevista que ele deu ao Mauro César na metade do mês de novembro, quando ele fala do efeito Walmart. Então, Caixa, vende esse terreno um pouco mais barato aqui, eu vou construir um estádio e a área do entorno, inclusive o outro terreno que você tem dentro desse fundo de investimento, esse terreno vai valorizar com a construção do estádio. Bom, esse argumento é muito frágil, né? Primeiro, o Flamengo precisa ter o projeto aí do estádio propriamente dito. É fato, precisa estar lá. Se o projeto não estiver, fica difícil fazer essa negociação. Segundo, o fundo de investimento imobiliário só tem um terreno lá que é muito menor do que esse, e o terreno não vai valorizar tanto assim para compensar um abatimento do valor que eles imaginam no terreno. Então, não faz muito sentido essa oferta do Flamengo. Se o Rodolfo Landim propuser isso vai confirmar aquilo que ele falou na entrevista com o Mauro César, que ele falaria, que ele tentaria isso. E, finalmente, o que talvez me pareça a parte mais factível da frustração da Caixa é o Flamengo ter chegado nessa reunião e, dentro dessa reunião, ter sido sugerido um compromisso de compra e venda por um período determinado. Vamos sugerir aqui, vamos imaginar que seja 6 meses. O que é esse compromisso de compra e venda? Bom, esse compromisso de compra e venda é o seguinte: o Flamengo e a Caixa, ou para ser mais preciso, né, o Fundo de Investimento Imobiliário assina um documento onde esse Fundo de Investimento Imobiliário se compromete a não vender esse terreno para ninguém que não seja o Flamengo por um prazo de, vamos dizer, 6 meses, que daria tempo ao Flamengo fazer todas as consultas legais com relação ao terreno, aprovações, descontaminação, fazer um levantamento de um custo de obra e etc.
Isso pode ser, para que isso seja feito e a Caixa aceite isso, era preciso que o Flamengo tivesse algum estudo um pouco mais aprofundado, além de uma vontade, porque senão a Caixa não vai se travar, né, de comercializar esse terreno por um período de 6 meses, sem que não tenha nada. O Flamengo só tem uma vontade, não faz o menor sentido. Então isso também pode ter gerado muita frustração na Caixa. Já se imaginou, porque a Caixa e o Flamengo já estão falando sobre esse terreno há praticamente um ano, né? Praticamente um ano que se fala do terreno do gasômetro. E era de se imaginar que o Flamengo já estivesse mais encaminhado nesse processo, de ter um estudo um pouco mais avançado. E assim, a nossa experiência nos mostra alguns atropelos e alguns erros do Flamengo, né? Por exemplo, era de se imaginar que o Flamengo, a essa altura do campeonato, já tivesse um documento como esse, que a gente está mostrando aí para vocês. Esse aqui é um documento que eu tive acesso, que é um estudo, tá em inglês, então eu peço desculpa, é um estudo de pré-viabilidade de uma arena multiuso na cidade de Christchurch, aqui na Ilha do Sul, que foi devastada pelo terremoto alguns anos atrás. Então esse é o tipo de documento que eu imaginei que o Flamengo já tivesse, ou já estivesse pelo menos encaminhado, né? Você tem tudo aqui, esse documento tem um sumário executivo, tem um background, tem a visão do que seria a arena, o que teria dentro da arena, algumas sugestões, um custo imaginado e uma viabilidade financeira. Então, por exemplo, aí você tem as 4 opções, né? Uma arena de 25 mil lugares, uma de 35 mil, uma de 30 mil, desculpem, com 5 mil assentos temporários, o custo estimado em milhões de dólares neozelandeses, o período de construção e o resultado nos 3 primeiros anos. Era de se imaginar que o Flamengo já tivesse alguma coisa similar a um estudo como esse. O Flamengo não ter isso nos sugere, ou nos indica, Bernardo, que o Flamengo não está conduzindo esse negócio na maneira mais profissional possível. Não me parece que o Flamengo tenha dentro dos seus quadros um profissional imobiliário que tenha entendimento dos processos de comercialização e desenvolvimento de um estádio ou de qualquer projeto imobiliário. Me parece, sim, uma coisa que está sendo feita, digamos assim, de maneira mais informal ou menos formal do que é necessário. Eu consigo entender a frustração da Caixa, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Abraço para você.